Olá, meu nome é Patrícia e bem-vindo à nossa jornada pelo sobrenatural na Bíblia. Estamos nesta jornada usando os livros do Dr. Michael Heiser, O Reino Invisível e Sobrenatural. Links estão na descrição. Mas já vimos aqui em episódios anteriores que a humanidade pecou e foi expulsa da presença de Deus. O Éden foi fechado e o inimigo divino, a serpente, foi banido, lançado para baixo, arrancado da presença de Deus para a terra, o lugar onde a morte reina, onde a vida não é eterna. Ele se tornou o Senhor do reino dos mortos e por isso passou a ter direito sobre todo ser humano que viesse a existir, porque todos pecaram e o salário do pecado é a morte, como lemos em Romanos 6:23. Depois do dilúvio, Deus repetiu para Noé e sua família o propósito do Éden: serem fecundos e se multiplicarem. Era um recomeço. Em vez disso, a humanidade se rebelou. Em vez de obedecer a Deus e espalhar o conhecimento e o governo de Deus por toda parte, decidiram construir uma cidade com uma torre para que Deus viesse até eles. Mais um fracasso, e Deus não aceitou isso. Então ele confundiu as línguas das nações e entregou os povos ao governo do seu concílio divino, deuses menores, e então decidiu recomeçar com uma nova família humana, por meio de Abraão e Sara. Ele alcançaria as outras nações por meio dos descendentes de Abraão, quando seu governo real fosse restaurado, como lemos em Gênesis 12. Mas isso também fracassou. O mesmo aconteceu na tentativa seguinte: tirar o povo de Israel do Egito, levá-lo ao Sinai e por fim para a terra prometida. Israel falhou. Mais tarde, Deus levantou o rei Davi e depois o rei Salomão. Mas após a morte do rei Salomão, Israel passou a seguir outros deuses e os israelitas se voltaram uns contra os outros. E Deus precisou então expulsá-los da terra prometida, levando-os ao exílio. A história humana, longe da presença de Deus, é uma história de fracasso. Isso porque a humanidade está perdida desde a queda. Todos os seres humanos são imperfeitos e afastados de Deus. Nenhum líder humano poderia ser digno de confiança para iniciar e manter o reino de Deus. Eles resistiriam a serem leais exclusivamente a Deus. Seguiriam seu próprio caminho. Os seres humanos pecaram, fracassaram e se juntaram ao Senhor dos mortos, o grande inimigo de Deus. Mas a visão de Deus de compartilhar a bênção de sermos reis mordomos sobre o novo Éden não poderia acontecer sem seres humanos. E a única maneira de os humanos conseguirem cumprir a parte que lhes cabe no plano de Deus seria serem feitos novos outra vez. A maldição da queda precisaria ser removida e para isso Deus tinha um plano. Deus precisava de um homem que fosse mais do que um homem, alguém que pudesse resistir à tentação, que obedecesse sempre, que fosse descendente da realeza e que pudesse reverter a maldição da morte morrendo e depois ressuscitando pelo seu próprio poder. Tudo isso só poderia acontecer de uma única maneira: o próprio Deus se tornando homem. Deus cumpriria o seu próprio plano como homem em favor de toda a humanidade e restauraria o Éden. Somente quando os seres humanos fossem perdoados e tornados semelhantes a Jesus por meio do poder da ressurreição, o Éden poderia se tornar realidade. É como lemos em 1 João 3, versículos de 1 a 3. Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, que fôssemos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é. Todo aquele que nele tem esta esperança purifica-se a si mesmo, assim como Ele é puro. Mas havia um problema. Se o plano fosse descoberto, se ficasse claro
que o homem que era Deus havia vindo para morrer e ressuscitar, a fim de garantir que o plano original de Deus fosse restaurado, as forças das trevas não cairiam nessa. E é exatamente isso que Paulo diz em uma carta à igreja de Corinto, 1 Coríntios 2, versículos 7 e 8. Mas falamos da sabedoria de Deus, em mistério, a sabedoria oculta, a qual Deus pré-ordenou antes dos séculos para a nossa glória, a qual nenhum dos príncipes deste século conheceu, porque se a tivessem conhecido, nunca teriam crucificado o Senhor da glória. De quem Paulo está falando? A palavra príncipes pode se referir a autoridades humanas, como Pôncio Pilatos e os líderes judeus, mas Paulo também tem em mente poderes divinos e demoníacos, como lemos em Efésios capítulo 2. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Os inimigos de Deus, humanos e espirituais, precisavam permanecer na ignorância. Tudo dependia da morte e da ressurreição do Deus homem. Mas como manter um segredo assim? O Deus homem, de quem dependia a restauração do Éden, era, é claro, o Messias, Jesus de Nazaré. Mas será que te surpreende eu ter sugerido que o plano messiânico era secreto? Um segredo? Não bastaria ler o Antigo Testamento e ver todo o plano? Não bastaria. Acredite se quiser, não há nenhum versículo no Antigo Testamento que use a palavra Messias que se refere a um homem que fosse de fato Deus e que morreria pelos pecados da humanidade. Nem mesmo Isaías 53:11, com o seu retrato do servo sofredor. A palavra Messias não aparece nesse capítulo e em outros lugares de Isaías, o servo se refere à nação de Israel e não a um salvador individual. E aqui vou deixar algumas referências se você quiser conferir mais tarde. A palavra Messias, que significa ungido, quase sempre se refere apenas a Davi ou a um dos seus descendentes que reinou após ele. Na verdade, a prova do que estou dizendo, de que o perfil de um Messias divino, que morreria e ressuscitaria, é difícil de encontrar no Antigo Testamento, aparece no Novo Testamento. Pense em como os discípulos reagiram quando Jesus lhes disse que estava indo para Jerusalém a fim de morrer. O anúncio os deixou confusos e angustiados, como lemos em Mateus capítulo 17. Reunindo-se eles na Galileia, Jesus lhes disse: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens. Eles o matarão e no terceiro dia ele ressuscitará. E os discípulos ficaram cheios de tristeza. Eles não responderam dizendo: claro, nós lemos isso nas Escrituras, a gente já sabia que isso ia acontecer. Pedro chegou a repreender Jesus por dizer isso, como lemos em Mateus 16, versículos 21 a 23. Desde aquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos, dos chefes, dos sacerdotes e dos mestres da lei, e fosse morto e ressuscitasse no terceiro dia. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: nunca, Senhor, isso nunca te acontecerá. Jesus virou-se e disse a Pedro: para trás de mim, Satanás. Você é uma pedra de tropeço para mim, e não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Os discípulos não tinham qualquer noção, nenhuma pista desse novo plano de Deus. Eles pensavam em Jesus apenas como filho e descendente de Davi, herdeiro legítimo do trono, alguém que realizava milagres, assim como os profetas do Antigo Testamento. E mesmo depois da ressurreição, os discípulos precisaram ter a mente aberta de forma sobrenatural para enxergar um Messias sofredor. Depois que Jesus ressuscitou, apareceu a eles e disse: são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco, que importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés,
nos profetas e nos salmos. Então, ele lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. Isso é o que lemos em Lucas, capítulo 24, versículos 44 e 45. O novo plano de Deus de que ele morreria e depois ressuscitaria para reverter a maldição da queda não é de modo algum evidente no Antigo Testamento. Em vez disso, pistas estão espalhadas pelo Antigo Testamento em dezenas de lugares. O perfil messiânico só fica claro olhando para trás em retrospectiva, e ainda assim apenas para quem já sabe o que procurar. Seres sobrenaturais, inteligentes e malignos, é claro, sabiam que o filho de Davi profetizado havia chegado, como lemos em Mateus capítulo 8, versículos 28 e 29. Quando Jesus chegou ao outro lado, a região dos Gadarenos, foram ao seu encontro 2 endemoniados que vinham dos sepulcros. Eles eram tão violentos que ninguém podia passar por aquele caminho. Então eles gritaram: "Que queres conosco, filho de Deus? Vieste aqui para nos atormentar antes do devido tempo?" Isso eles conseguiam entender a partir do Antigo Testamento, mas nada do que os demônios dizem nos passa a impressão de que eles entendiam que Jesus tinha vindo à Terra para morrer e ressuscitar e reverter a maldição. Como Paulo disse, se eles e Satanás tivessem entendido isso, jamais teriam levado pessoas como Judas a trair Jesus para aqueles que queriam matá-lo. O diabo e os que estão alinhados com ele são muitas coisas, mas não são idiotas. Foram eles que desencadearam a sequência de eventos que levaria à própria ruína. Olhando em retrospectiva, conseguimos ver as peças do perfil messiânico com muito mais clareza do que os próprios discípulos. Embora não exista um versículo que descreva um Messias divino, filho de Davi, que morrerá e ressuscitará para reverter a maldição, essas pistas percorrem todo o Antigo Testamento. Por exemplo, uma pergunta: quem é o Filho de Deus na Bíblia? A resposta não é Jesus no Antigo Testamento. Adão era filho de Deus, ele foi o primeiro homem. Israel é chamado de filho de Deus, como lemos em Êxodo. O rei israelita é chamado de filho de Deus. E no Novo Testamento, Jesus é o segundo Adão e o filho de Deus. Uma outra pergunta: quem é o servo de Deus na Bíblia? Adão serviu a Deus, Israel foi chamado servo de Deus, Davi e outros reis israelitas em sua linhagem foram chamados servos de Deus, e no Novo Testamento Jesus também foi o servo de Deus. A questão é que todas essas figuras apontam para Jesus de alguma maneira, e ele completa os padrões. Ele é o quebra-cabeça montado que se tornaria visível quando todas as peças são encontradas e colocadas em seus devidos lugares. Tudo estava à vista, mas era indetectável, sem o benefício da retrospectiva. E por que isso é importante? O mal inteligente, Satanás, os demônios, os deuses menores que governam as nações, não sabem tudo. Eles não têm a mente de Deus, nem podem penetrá-la. Temos a tendência de presumir que, por serem sobrenaturais, são oniscientes, que sabem todas as coisas. Mas isto não é verdade. Só existe um ser onisciente, que sabe de todas as coisas, e é Deus. E Ele está do nosso lado. Por causa da queda, Satanás passou a ter jurisdição legítima sobre todos nós aqui na Terra. O que isso quer dizer? Por causa do pecado de Adão, a morte se espalhou a todos, como lemos em Romanos 5,12. A serpente que foi amaldiçoada, lançada para governar o reino dos mortos, o mundo subterrâneo ou o que chamamos de inferno. E por causa da queda, todos estão destinados a morrer e ir para o reino dos mortos, onde o diabo reina. Tudo isso mudou quando Jesus veio pela primeira vez e cumpriu o plano de salvação de Deus, morrendo na cruz e ressuscitando dentre os mortos. O primeiro passo para restaurar o Éden foi providenciar um meio de a humanidade escapar da maldição da morte.
todos os que creem que são feitos membros da família e do reino de Deus não estão mais presos à maldição da morte e ao Senhor dos mortos. É por isso que Jesus, ao iniciar seu ministério de revitalização do reino, em Lucas capítulo 10, disse: "Eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago." E Jesus sabia que a sua morte e ressurreição pagariam a dívida do pecador, deixando Satanás sem qualquer direito sobre as nossas almas. O reino foi o começo do fim para o Senhor dos mortos. Precisamos mais uma vez lembrar quem somos e de onde vem a nossa identidade. Os que creem em Jesus, a igreja, são chamados de corpo de Cristo, e o corpo de Jesus foi ressuscitado. Logo, nós ressuscitaremos porque ele ressuscitou. É como lemos em 1 Coríntios capítulo 15, versículos de 20 a 23. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo as primícias dentre aqueles que dormiram. Visto que a morte veio por meio de um só homem, também a ressurreição dos mortos veio por meio de um só homem. Pois da mesma forma como em Adão todos morrem, em Cristo todos serão vivificados. Mas cada um por sua vez, Cristo, o primeiro, depois, quando ele vier, os que lhe pertencem. Como João disse: "Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome." No capítulo 1, versículo 12. Satanás não tem qualquer reivindicação sobre os filhos de Deus, porque eles ressuscitarão dentre os mortos. Deus não revelaria sua estratégia a ninguém, seja humano ou divino, leal ou adversário. Os detalhes de como o Messias cumpriria os propósitos de Deus precisavam ficar bem ocultos, mas Deus deixaria claro, em termos inconfundíveis, que quando o Messias aparecesse, ele seria Deus em carne humana e que a restauração do reino seria o objetivo final. Somente tornando-se homem-Deus poderia garantir que um rei humano da linhagem de Davi governaria o seu povo sem cair em pecado e sem se desviar espiritualmente. Só se esse rei morresse no lugar do seu povo e ressuscitasse dentre os mortos é que Deus poderia ao mesmo tempo julgar o pecado com justiça e oferecer salvação. Somente por meio da morte e ressurreição do Messias, as pessoas caídas ainda teriam um lugar na Assembleia da Família de Deus, reinando no reino do Éden renovado, conforme o plano original. Mas pense em tudo o que isso exigia. Jesus precisava, de algum modo, fazer com que os poderes sobrenaturais das trevas manipulassem os homens para matá-lo, sem entenderem o que realmente estavam fazendo. A vida e o ministério de Jesus podem fazer mais sentido quando vistos sob esse pano de fundo. É fácil para leitores do Novo Testamento ter a impressão de que o ministério de Jesus antes da cruz foi um tanto aleatório. Afinal, os evangelhos nem sempre apresentam os mesmos episódios. Por exemplo, o nascimento de Jesus aparece em apenas 2 deles, somente em Mateus e Lucas. E somente um dos evangelhos menciona os magos, que lemos em Mateus 2. Às vezes, as cenas aparecem em ordem um pouco diferente em cada evangelho, mas aqueles atos de Jesus, registrados nos evangelhos a caminho da crucificação, curar enfermos, pregar sobre o reino de Deus, perdoar pecadores, confrontar a hipocrisia, foram muito mais do que ações aleatórias de um sábio itinerante que ocasionalmente fazia alguns milagres. Há muito mais acontecendo nas histórias dos evangelhos do que se vê à primeira vista. O evento que marcou o início do ministério público de Jesus foi o seu batismo. Foi ali que Deus identificou publicamente Jesus como seu filho, e é ali que João Batista o apontou como aquele que tira o pecado do mundo, como lemos em Marcos capítulo 1, versículos de 9 a 11. Naquela ocasião, Jesus veio de Nazaré da Galileia e foi batizado por João no Jordão. Assim que saiu da água, Jesus viu os céus se abrindo e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Então veio dos céus uma voz:
Tu és o meu filho amado, em ti me agrado. Há 2 detalhes importantes nesta passagem de Marcos, que nós não vemos em português por causa da tradução, mas em grego, que foi a língua em que foi escrito, a expressão do céu se abrindo é significativo. Marcos, o autor, usou em grego a mesma palavra que em hebraico foi usada em Êxodo capítulo 14, 21 para descrever o milagre da abertura do Mar Vermelho. O resgate do povo de Israel do Egito foi uma vitória sobre os deuses hostis daquela nação. Deus havia trazido o seu povo do Egito para reconstituí-los como nação e restabelecer o reino do Éden na terra. O autor Marcos quer que os seus leitores notem que um novo êxodo está acontecendo. O reino de Deus está de volta e desta vez não falhará, porque está sendo liderado pelo Jeová visível, agora encarnado como Jesus de Nazaré. O segundo detalhe da passagem de Marcos, capítulo 1, versículo 11, é a voz do céu que diz: Tu és meu filho amado, em ti me agrado. Pensamos nessa declaração como uma declaração emocional, sentimental, de um pai para um filho. Mas é muito mais que isso. Quando Deus Pai refere-se a Jesus como seu amado, ele está, na verdade, afirmando a realeza de Jesus, o status de legítimo herdeiro do trono de Davi. O termo amado é o mesmo usado por Deus para o rei Salomão, o herdeiro do rei Davi ao trono. Lemos isso em 2 Samuel, capítulo 12, versículos 24 e 25. Depois Davi consolou sua mulher Batseba e deitou-se com ela, e ela teve um menino, a quem Davi deu o nome de Salomão. E o Senhor o amou, e por isso enviou o profeta Natã para dizer a Davi que o menino deveria chamar-se Gedidias. Este nome, Gedidias, foi um nome que Natã, o profeta, disse a Davi que o Senhor designou a Salomão. O nome em hebraico se relaciona com o nome de Davi, que também significa amado. A mensagem é a mesma em relação a Jesus. A própria voz de Deus anuncia: este é o rei, o legítimo herdeiro do trono de Davi. Depois do batismo, Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para confrontar Satanás. O fato de o diabo ter vindo tentar Jesus mostra que Satanás sabia quem Jesus era, o Messias em missão para reinstalar o governo da casa de Deus sobre a terra. Afinal, o ungido, o Messias, seria um rei da linhagem de Davi. Sabemos que Jesus então foi levado ao deserto pelo Espírito, e pense na localização, um local real, o deserto da Judéia, mas também uma metáfora de solo não sagrado, como vimos sobre isso no episódio anterior. Vimos que deserto era um lugar associado com a presença demoníaca, então nenhuma surpresa que Jesus encontraria Satanás por ali. Mas por que o Espírito levaria Jesus até o deserto para enfrentar Satanás? Por causa do novo êxodo. No Antigo Testamento, Israel, o Filho de Deus, como lemos em Êxodo 4, passou pelo mar e então começou a sua jornada pelo deserto a caminho de Canaã, para restabelecer o reino de Deus. Eles foram muitas vezes seduzidos pelos poderes divinos hostis, os demônios que dominavam o deserto. Jesus, o Filho messiânico, ungido de Deus, representante da realeza da nação, teria sucesso onde Israel falhou. Como o autor R.T. France diz, abre aspas, a chave mais significativa para entender essa história está nas 3 citações bíblicas feitas por Jesus. Todas vêm de Deuteronômio, capítulos 6, 7 e 8. A parte do discurso de Moisés aos israelitas antes de entrar em Canaã, em que ele os relembra de seus 40 anos de experiências no deserto. Tinha sido um tempo de preparação e de prova da fidelidade de Deus. Ele deliberadamente os submetera a um período de privação como processo educativo. Eles vinham aprendendo, ou deveriam estar aprendendo, o que significava viver em obediência confiante a Deus.
Agora, outro filho de Deus está no deserto, desta vez por 40 dias, em vez de 40 anos, como preparação para entrar em sua vocação divina. Ali no deserto, ele também enfrenta as mesmas provações e aprendeu as lições que Israel havia compreendido de forma tão imperfeita. Seu pai o está provando na escola da privação, e sua triunfante rejeição das sugestões do diabo garantirá que o vínculo filial sobreviva apesar do conflito que o aguarda. A ocupação da terra prometida por Israel foi, na melhor das hipóteses, um cumprimento falho das esperanças com que chegaram ao Jordão. Mas esse novo Filho de Deus não falhará, e o novo êxodo será bem-sucedido. Onde o antigo Israel tropeçou e caiu, Cristo, o novo Israel, permaneceu firme. Fecha aspas. A maioria de nós se lembra da cena entre Jesus e Satanás. Satanás tentou Jesus 3 vezes, como lemos em Mateus capítulo 4. Na primeira tentação de Jesus, Satanás tentou seduzi-lo a satisfazer sua fome transformando pedras em pão. O problema da fome foi obviamente uma questão das peregrinações de Israel pelo deserto a caminho de Canaã. Jesus responde citando Deuteronômio 8, versículo 3. E Jeová te humilhou e te deixou ter fome e te sustentou com maná que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que o ser humano não viverá só de pão, mas de tudo o que procede da boca de Jeová. O ponto de Jesus era que a sua lealdade pertencia somente ao Deus invisível. Ele não obedeceria a nenhum outro. A segunda tentação foi semelhante à primeira. Satanás desafiou Jesus a se lançar do pináculo do templo para provar que era filho de Deus, a quem os anjos de Deus protegeriam. Jesus cita Deuteronômio 6,16, que novamente está no contexto da obediência exclusiva a Jeová. Não tentareis Jeová, vosso Deus, como tentastes em Massá. Diligentemente guardareis os mandamentos de Jeová, vosso Deus, e os seus testemunhos e os seus estatutos que te ordenou. E a terceira estratégia de Satanás para levar Jesus a violar seu relacionamento com Deus foi oferecer ao Filho de Deus as nações do mundo, justamente aquilo que ele presumia que Jesus tinha vindo reivindicar. Como lemos em Mateus capítulo 4, versículos 8 e 9. Levou-o ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. A proposta de Satanás era uma alteração astuta do plano de Deus. Ela produziria o resultado desejado por Deus: a recuperação das nações que ele havia deserdado como seu povo. Missão cumprida. Tudo o que Jesus precisava fazer era adorar Satanás em vez de Deus. A oferta de Satanás revela que ele ainda não tinha percebido que o plano de Deus exigia a morte de Jesus. Jesus também não lhe deu nenhuma pista, não explicou por que recusava. Simplesmente ordenou que Satanás fosse embora. Deus tomaria de volta o que era seu quando quisesse e do modo que quisesse. A missão de Jesus não dizia respeito apenas a governar todas as nações. Tratava-se de reconstruir uma família. Incluir nessa família pessoas de todas as nações, não apenas de Israel, significava que o pecado precisava ser expiado. Como ele havia planejado desde o início, o governo de Deus envolveria seus filhos. A cruz era essencial para redimir a humanidade e, portanto, para colocar em prática o plano de Deus. Jesus não seria enganado, mas o diabo seria, no tempo certo. Logo depois da tentação no deserto, Jesus começou seu ministério com uma mensagem simples: arrependam-se, porque o reino do céu está próximo, como lemos em Mateus 4,17. E depois, Jesus fez 2 coisas. Chamou seus primeiros discípulos, Pedro, André, Tiago e João, e curou um homem possesso de demônios. Tanto o chamado dos discípulos quanto as curas continuaram, formando o começo de um padrão. À medida que chamava mais discípulos, ele lhes dava poder para expulsar demônios e curar pessoas de todas as doenças, deficiências e enfermidades.
Reunindo os 12, Jesus deu-lhes poder e autoridade para expulsar todos os demônios e curar doenças, como lemos em Lucas capítulo 9, versículos 2 e 6. E Jesus os enviou a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. Assim, eles saíram e foram pelos povoados, pregando o evangelho e fazendo curas por toda parte. Jesus chamou inicialmente 12 discípulos. Esse número também não é por acidente. Ele corresponde às 12 tribos de Israel. Jesus começou o plano do reino com Israel em vista. Afinal, eles são a porção de Deus, escolhidos acima de todas as outras nações, como vimos em Deuteronômio 32. Mais tarde, Paulo enxergaria a expansão do evangelho da mesma forma, primeiro aos judeus, depois aos gentios. Mas Jesus não parou nos 12. Em Lucas capítulo 10, ele comissionou mais 70 pessoas para curar e expulsar demônios. Esse número também não é por acidente. É o número de nações listadas em Gênesis capítulo 10, as nações que Deus afastou na Torre de Babel e colocou sob o domínio de deuses menores. Algumas traduções trazem 72 em vez de 70 nesses versículos. Isso acontece porque certos manuscritos antigos do Antigo Testamento apresentam os nomes das nações Gênesis 10 de modo que somam 72. Então, de qualquer forma, o ponto é o mesmo. O envio desses homens corresponde ao número de nações em Gênesis 10. Assim como o chamado dos 12 sinalizava que o reino havia chegado a Israel, o envio dos 70 sinalizava que o reino tomaria de volta todas as nações. Quando os 70 retornaram, a resposta de Jesus foi reveladora. Eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago, como lemos em Lucas 10, 18. A mensagem é dramática. A grande reversão estava em andamento. Satanás não teria mais qualquer reivindicação sobre a humanidade, uma vez que as pessoas passassem a pertencer a Jesus. Seu acesso a Deus para acusá-los havia terminado. E depois de 3 anos pregando sobre a vinda do reino de Deus, mostrando o amor de Deus às pessoas e demonstrando como seria a vida em um mundo como Éden, Jesus começou a se preparar para o fim, para o seu verdadeiro propósito. Pouco antes do que se tornaria sua viagem final a Jerusalém, Jesus levou os discípulos para o extremo norte de Israel. Ele precisava provocar a crucificação. Não poderia ter escolhido lugar melhor para lançar o desafio aos poderes sobrenaturais. Jesus levou os discípulos a um lugar chamado Cesareia de Filipe, mas esse era um nome romano. Nos tempos do Antigo Testamento, esta região era chamada de Bazã, considerada o portão de entrada para o reino dos mortos, as portas do inferno. Cesareia de Filipe fica ao pé do Monte Hermon, o lugar onde, no pensamento judaico, os filhos de Deus desceram à terra na rebelião descrita em Gênesis 6, versículos de 1 a 4. Em resumo, nos tempos do Antigo Testamento, Bazã e Hermon eram um marco zero dos poderes cósmicos malignos. E foi nesse lugar que Jesus fez a sua conhecida pergunta: E vocês, quem dizem que eu sou? E Pedro respondeu: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus o elogiou e acrescentou: Bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A identificação da pedra a qual Jesus se referiu tem sido debatida há séculos. A chave para entender o termo está na geografia da região. Cesareia de Filipe fica na região norte de Bazã. Essa área era vista como contendo portais para o reino dos mortos. Cesareia de Filipe está aos pés de uma montanha. A pedra é essa montanha. As portas do inferno marcam o lugar exato onde Jesus e seus discípulos estavam de pé. Jesus estava desafiando os poderes das trevas. Na queda, a humanidade perdeu a vida eterna com Deus e ganhou, em vez disso,
um destino de morte e separação eterna de Deus. O Senhor dos mortos, a serpente, conhecida como Satanás, e o diabo, tinha então direito sobre a humanidade. Todo ser humano se juntaria a ele no reino dos mortos. Mas Deus tinha outros planos, o plano secreto de enviar Jesus para pagar a penalidade do pecado da humanidade. E esse plano seria um ataque frontal às portas do inferno. O Senhor dos mortos e suas forças não seriam capazes de resistir ao reino de Deus. Em essência, nessa passagem de Mateus 16, Jesus vai à porta da frente do quartel-general do diabo e contesta sua reivindicação. Jesus queria provocar Satanás. Mas por quê? Porque era a hora de Jesus morrer para colocar em movimento o plano secreto de Deus. E como se esse desafio verbal não bastasse, Jesus deu mais um passo. Os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas concordam que o evento seguinte no ministério de Jesus foi a transfiguração. Marcos capítulo 9, versículos de 2 a 8 nos diz: 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou em particular a um alto monte e transfigurou-se diante deles. As suas roupas passaram a brilhar, tornando-se extremamente brancas, como nenhum lavadeiro sobre a terra poderia branqueá-las. E apareceram-lhes Elias e Moisés, e estavam falando com Jesus. Então Pedro disse a Jesus: Mestre, é bom estarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pois não sabiam o que dizer, porque estavam apavorados. Veio uma nuvem que os envolveu, e dela saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, escutem-me. E de repente, olhando em redor, não viram mais ninguém com eles, senão Jesus. A transfiguração aconteceu no Monte Hermon. Jesus escolheu exatamente esse lugar para revelar a Pedro, Tiago e João quem ele era de fato, a glória de Deus em forma humana. Ele estava avisando Satanás e os poderes das trevas. Eu vim à terra para tomar de volta o que é meu. O reino de Deus está próximo. Em outras palavras, eu estou aqui, agora façam alguma coisa a respeito. E não é por acaso que logo depois da transfiguração, Jesus voltou para Jerusalém e começou a dizer aos discípulos que iria morrer. Eles não queriam ouvir isso, mas Jesus havia provocado Satanás. O ministério de Jesus foi intencional. Ele tinha uma visão clara do seu papel em reviver o reino de Deus na terra, para que esse reino avançasse até o dia do seu retorno, o dia em que inaugurará um Éden global. E cada um de nós, como os discípulos de Jesus, também temos um papel real a cumprir. Cristãos trazidos para a família de Deus não são chamados para serem meros observadores, mas participantes do reino. Entre as intenções de Jesus estava mostrar às pessoas como havia sido o Éden e como será a vida com Deus. Na família e no governo de Deus não haverá doenças nem imperfeição física. Tampouco haverá poderes malignos. O reino definitivo de Deus é maior do que um jardim, mais amplo que Israel. O reino será global, incluirá todas as nações e será tudo o que o Éden foi, o céu na terra. E a nossa tarefa é imitar Jesus. Podemos, como ele, cuidar tanto do corpo quanto da alma dos nossos semelhantes, conduzindo-os à fé no Rei e fortalecendo a sua disposição de serem leais a Ele. Nenhum ato de bondade deixará de ser usado pelo Espírito para direcionar o coração de alguém. Nenhuma apresentação do Evangelho será inútil. A bondade de Jesus era coerente com a sua mensagem. Uma coisa não diminui a outra, e esse é um padrão que qualquer cristão pode imitar. E para concluirmos este episódio, somos lembrados novamente de que o mal inteligente não apenas tem limitações, mas também é vulnerável à visão e à ação do reino. Jesus já está assentado à direita de Deus, tendo subjugado a ele anjos, autoridades e poderes. Somos já e ainda não co-governantes com Jesus, assim como lemos em Colossenses capítulo 3, versículo 1. Portanto,
já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Em 2 Timóteo 2:12 lemos: se perseverarmos, com ele também reinaremos. Se o negamos, ele também nos negará. E em Apocalipse 2:26 nós lemos: aquele que vencer e fizer a minha vontade, até o fim darei autoridade sobre as nações. Nesta ocasião de festas de Natal, onde celebramos o nascimento de Jesus, lembremos que não é apenas sobre um bebezinho na manjedoura, mas a celebração do nascimento de um rei que veio assumir plenamente a nossa humanidade para restaurar o plano de Deus. Vamos contemplar também Jesus no deserto e depois na cruz, lembrando que o Filho de Deus venceu exatamente onde Israel falhou. Ele escolheu confiar na palavra do Pai e permanecer obediente, recusando qualquer atalho para saciar a fome, provar sua identidade ou conquistar os reinos deste mundo. Que este Natal renove em nós a confiança de que em Cristo Deus já iniciou a grande reversão. O reino está chegando, a nova criação já começou e as portas do inferno não resistirão ao avanço e à conclusão da igreja como reino de Deus na terra. A decisão de participar dessa grande reversão e do novo reino é nossa. Um grande abraço e até o próximo episódio.